Olá, boa noite. A gente está começando mais um insight e hoje eu vou falar sobre obesidade. Fechar uma cadeia de, de situações, enfim, relacionadas ao transtorno alimentar, né? A obesidade seria uma das contempladas. Eu já falei nas outras vezes sobre bulimia, anorexia e hoje eu resolvi falar sobre obesidade, né? Os sintomas, o porquê, as razões, não é? A que pode estar atrelado, o que é considerado uma situação grave, por que desencadeia, vamos lá. Né? Bom, a obesidade, ela é um transtorno relacionado a alguma situação que a desencadeia em algum determinado momento. Né? Ou esse indivíduo já nasce com essa característica de uma obesidade. Né? É um assunto complexo, eu vou tentar digamos assim, me conter dentro do mínimo explicativo, mas ela tem vários desdobramentos. Né? Mas a minha ideia aqui é dar pinceladas a respeito da situação da obesidade. Bom, o que desencadeia a obesidade? São situações que faltam ou estão a mais para a vida do indivíduo. Nesse caso, a gente está falando de uma depressão ou de uma ansiedade. Não é? Isso provoca uma compulsão pelo alimento. Né? O alimento seria, digamos assim, uma válvula de escape para alguma determinada situação, seria o sintoma de alguma situação que ele está sentindo, né? Que ele está se sentindo angustiado, frustrado, uma autoestima baixa, enfim. São várias situações que podem estar relacionadas a essa descompensação de peso. Né? Como é que a gente sabe se a gente está indo para um caminho de obesidade não muito saudável, ou se a gente está abaixo do peso, indo para aqueles quadros que eu já falei de anorexia e bulimia, que sim, podem ser um risco pela perda excessiva de massa muscular, justamente pela massa muscular, o IMC. Ele é um cálculo simples, fácil, a gente encontra em qualquer aplicativo. Né? Você vai fazer ali a multiplicação do teu peso pela tua altura, não é? E ali você vai chegar a algum resultado. A fórmula direitinho você encontra em aplicativos próprios, não tem muito segredo. E ali você consegue saber qual o teu índice de massa muscular. E ali você consegue saber se você está dentro dentro do IMC adequado para o teu peso, para a tua altura. Né? Por que isso é importante? Né? Porque a obesidade, ela está... Bom, aí vamos para os aspectos, né? O que pode desencadear? Como eu falei, alguma situação de estresse, uma situação de depressão, frustração, tolerância ou não a se frustrar, são tantas as variáveis que podem desencadear ansiedade, né? Algum estresse pós-traumático, qualquer coisa pode desencadear, não é? Uma compulsão pelo alimento. E a situação é bem complexa, né? Ela tem um fundo para cada pessoa específica, né? Um fundo do porquê, um fundo desse sintoma aparecer. A obesidade é igual para todos, ela vai ser um sobrepeso ou uma perda de peso que pode levar, como eu disse, a situações mais complicadas, assim como o excesso de peso também, porque a gente pode chegar numa obesidade mórbida, e uma obesidade mórbida ela pode te levar a complicações cardíacas, complicações digestivas, complicações circulatórias, que são as mais importantes, né? O organismo pode entrar em colapso pelo excesso de peso. Né? É como se fosse o organismo dar um sinal que vai dar um apagão, porque ele não aguenta mais, ele já está no limite, né, do peso que o sangue pode ser
é bombeado, enfim. Existe esse mínimo, não é? Para alguns, a obesidade mórbida já começa ali, dependendo do peso. É muito complicado dizer um peso de obesidade mórbida mínimo, porque vai depender da tua altura, como eu disse, né? Da tua complexidade, da tua estatura, né? Do teu peso, enfim. Não existe uma regra, não é? Mas via de regra, a obesidade mórbida, ela já começa a ser preocupante a partir dos cento e alguma coisa quilos, uns 110 quilos, 120 quilos, a gente já poderia estar indicando um quadro sim, de obesidade mórbida, por exemplo, numa mulher ou num menino, não é? Um adolescente, enfim. Como eu disse, depende da estatura, do sexo e do peso dele, né? Pra gente poder ter esse cálculo certinho de quando entrou na obesidade mórbida. Mas a partir desse peso que eu citei, já começam, já começam preocupações a respeito da saúde da pessoa. Bom, claro que quando a gente fala em obesidade, a minha situação aqui não é só trazer essa questão de como ela funciona, de como ela se dá, né? É também explicar os aspectos psicológicos, né? E como a gente pode tratar isso, né? Se a gente for... são várias as causas, como eu disse, né? Mas assim, os aspectos que estão ligados diretamente a isso, diretamente a hereditariedade, via de regra, o que pode te desencadear esse transtorno. Se você tem alguém que sofre de obesidade dentro do teu lar, com certeza você é um forte candidato a também poder desenvolver uma obesidade importante. Aspectos ambientais, como eu disse agora há pouco, situações momentâneas de estresse, ansiedade, depressão, menos-valia, né? Até situações financeiras pode te ajudar a desencadear. Essas pessoas costumam ter no alimento uma segurança. E aí nós vamos entrar na situação da psicologia. Porque quem não viu casais que depois que casam, geralmente a mulher, acontece mais com a mulher, há um relaxamento corporal. É um relaxamento do corpo, né? E isso não é à toa. Esse relaxamento, ela consegue, mais a mulher, eu digo, mas não que o homem também não faça isso, há uma segurança de estabilidade gerada nesse casamento, nesse casal, não é? De tal forma que naquele momento essa pessoa se sentindo segura, ela tem esse relaxamento, né? Tipo assim, poder se descuidar um pouco mais. Claro que está atrelado a menos-valia, está atrelado a situações de conquista, conquistador, já aconteceu, né? E então essa pessoa tem a segurança de poder fazer o uso, digamos assim, com mais avidez ao alimento. Também há estudos concretos, científicos, que comprovam que para a mulher, e isso é importante salientar, o aumento do peso para a mulher, em especial, estaria atrelado ao afastamento sexual, ao afastamento do parceiro, né? Ela repudia aquele parceiro, ela não quer esse contato sexual. Claro, isso não é consciente. Ela não vai dizer, olha, eu vou engordar agora 100 quilos para a partir de amanhã eu não poder ter essa intimidade. Não, não é assim. Nós falamos aqui, eu estou trazendo o que estaria por trás dessa situação de obesidade, trazendo essa pessoa para dentro de um relacionamento.
estaria sim para a mulher está essa situação casal, a mulher tendo um sobrepeso após o casamento, está sim relacionado a um repúdio à sexualidade. A sexualidade aqui nós estamos falando ao ato sexual em si, né? Ela repudia, é uma maneira dela dizer não quero, parou, né? Porque ela sabe que aquilo vai ser um fator desencadeante desse afastamento, né? Não que os homens também não tenham isso, para os homens também, porque a gente também vê aqueles homens que, né, relaxam. Há isso também, não é? Há uma imposição de limites através do alimento, através da ingesta do alimento, assim, em profusão. Podendo causar até desdobramentos dependendo da dependência do casal, dependendo do desdobramento do casal, do desdobramento do quadro, nós podemos até chegar a situações importantes em que haja um chamamento de atenção claro, evidente, gritante, não é? Para que o parceiro a ajude de alguma forma, ou a parceira o ajude, né? Geralmente há um parceiro que nós chamamos de facilitador. Há uma junção. Ninguém está falando aqui numa coisa consciente, mas há uma junção inconsciente de desejos e atendimentos, de tal forma que um deles tem algum ganho com o sobrepeso do outro e vice-versa, ou os dois em sobrepeso, não é? São situações importantes, muito importantes, mas lembram quando eu falei da situação anterior das fases de desenvolvimento? Eu tenho um vídeo gravado sobre isso, é bem importante que seja assistido. Quando eu falei sobre isso, nós estamos falando aqui da obesidade. Vejam, a obesidade é o quê? É alimento, nós já vimos isso. Alimento é o quê? É ingerido, não é? Ingerido pela boca. Estamos diretamente ligados à oralidade, tal qual bulimia, tal qual anorexia. Assim como outros aditos, a obesidade não deixa de ser uma adição, né? Só que sim, para alguns é saudável. Entender, não está fumando, não está se injetando, não está... Mas não é. Não existe algo saudável, não é tudo que é de mais ou de menos. Para tudo existe um equilíbrio. Então tudo que é de mais ou de menos não deixa de ser, não é saudável ou deixa de ser saudável. Na verdade tem que ter um equilíbrio, não é? Claro que a gente não está falando aqui em drogas ilícitas, a gente não está falando aqui em cigarros, né? Mas nós estamos falando, por exemplo, em bebidas, em alimentos, né? Isso tem que ter um fator delimitador, né? Assim como açúcares, o sal, não é? Ingerido, a ingesta em demasia, ou de grãos, que a gente sabe que são fatores predispostos a um inchaço, não é? O mesmo inchaço que você vê de um grão de feijão, ele vai ocorrer no teu corpo. Então, assim, existem alimentos que te predispõem a você ter uma sensação de inchaço, né? E por isso que é importante um endócrino ou um nutricionista para ter esse acompanhamento. Mas o meu aspecto aqui é o psicológico. O que diz a psicologia? Estaria sim atrelada a fatores que desencadeiam essa ansiedade, essa compulsão por alimentos, ou não, que é o caso, como eu disse, da anorexia, mas daí seria um quadro específico que eu já fiz. Esse da obesidade seria de aquisição de peso. E pesos importantes, né? Quando a gente recebe pessoas no consultório, a gente realmente tem situações importantes, tipo assim, chegamos na estratosfera do peso. E essa pessoa não é um familiar, nós temos que entender a que pessoa essa pessoa está ligada, né? Pode ser que a família dela seja um filho,
pode ser que a família dela, nós temos que ver qual é o núcleo real familiar dela. A quem ela tem mais compatibilidade, a quem ela tem mais intimidade. Pode ser um amigo muito próximo, não é? Pode ser um vizinho muito próximo. Pode não ser nenhum familiar. Quantas hoje nós temos constelações familiares tão diversas, né? Tem gente que se conhece, que tem vizinhos, 3, 4 vizinhos que são mais família, né? Que já formaram uma família, né? Inclusive tem comédia sobre isso, né? Assim, vizinhos, né? Em bairros, né? Então, não necessariamente um familiar, né? Mas com a pessoa que desencadeou, por exemplo, essa pessoa num casamento, ela tem que resolver isso com o esposo dela, maritalmente. Claro que ela vem para psicoterapia, nós vamos tratar isso, mas é aconselhado, nesse caso, uma terapia de casal, porque um está compensando o outro, mesmo que um seja magro e o outro seja mais gordo. Para aquele magro também está tendo um ganho secundário. E nós temos que descobrir o que é. Por que ele está sendo esse facilitador para essa pessoa ter essa engorda? Ou se realmente ele também não quer esse ato sexual, pode ser, né? Pode ser que o ganho dele seja essa esposa ficando em casa. Pode ser que o ganho dele seja esse, olha, eu não quero que ela tenha independência dela. Nós vemos tantas coisas assim bizarras, né? Mas que fazem parte daquele núcleo, daquele casal, né? E assim, muito pouco, eu tive situações assim, várias, não foi uma ou duas, foram várias, né? E muito pouco proveitoso seria trazer a família, porque é um casal é a parte dessa família, não tem que vir todo o séquito. A partir daquele momento, é um casal, e se basta, não é? Foi um casamento entre 2 pessoas, não entre 50, não é? Isso é saudável se só o casal. O casal tem que poder resolver as suas questões, né? Maritalmente. Por isso existe um psicólogo que pode fazer essa intermediação, né? Não precisa onde um vai todo mundo, aquele séquito atrás, não é? Há que haver uma independência, né? Há que haver uma maturidade dessa pessoa, se sentir suficiente para isso, para poder encarar essa relação, Bom, se tu já faz isso para casamento, não é? Se vocês já se propuseram a um casamento, são 2. A partir daquele momento, fecham-se as portas e são aqueles 2. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque quando é casal, é ali dentro que está o problema. Os problemas não estão orbitando, é naqueles 2 que está o problema. E só nos 2. Então, assim, nós não costumamos trazer toda uma família, não costumamos trazer toda uma situação de amigos, não. É só entre os 2, é uma intimidade. É uma intimidade. E essa intimidade está entre os 2 e o terapeuta, em regime de segredo absoluto. Ou seja, então nós temos 3 pessoas sabendo. É isso. É ponto. Por que eu trago isso? Porque quando nós entramos na situação de um e de outro em separado, que o ideal seria, assim, para esse caso de obesidade mórbida, o casal no caso de serem casados, né? Seria importante se resolver esses 2, porque há um facilitador muito pouco provável, traria algum benefício eu tratar só, suponhamos, né, que seja a esposa, né, criando uma situação hipotética, muito pouco proveitoso seria eu tratar só essa esposa no momento que é um facilitador do marido. Então, assim, eu tô lutando contra a maré, entende? Assim, eu tô nadando contra a corrente. Porque, na verdade, essa pessoa também tem que ser chamada, porque ele também vai ter que fazer parte desse novo circuito. Vou trazer um outro exemplo, mas a obesidade no casal
está sim associada a um repúdio à sexualidade, à intimidade. Seria um basta. Como se isso não pudesse ser falado com o parceiro. Olha, eu não estou mais tendo interesse, né? Não está mais me trazendo prazer isso. Ponto, é simples. Mas são palavras tão difíceis de serem ditas, tanto quanto ouvidas, né? Mas assim, existe, em algum determinado momento, houve algum desencanto, ou isso já veio por uma, como é que eu posso dizer, por um desgaste do relacionamento, que já não é mais idealizado. Então, quando nós pegamos esse casal e trabalhamos, geralmente a gente entra numa conclusão, numa concordância. Ou vai haver uma aposta, ou não vai. Porque quando uma pessoa dessas chega ao consultório, é porque está desconfortável já a situação. Eles querem algum tipo de mudança. Então, chegou no consultório, é para alguma mudança. Não é? Ninguém chega no consultório assim, eu vim só sondar. Não. Quando eles chegam no consultório é porque está claro ali, existe uma queixa embutida e que a gente vai entender, né? E pode talvez vir só de um dos dois, né? Mas que vai alterar a dinâmica dos dois. Por que eu digo isso, né? Porque às vezes vem geralmente, esse marido, né? Geralmente o homem gera uma queixa maior, né? Depois que há a procura por uma esposa, pelo menos foram essas minhas experiências, ele traz essa situação, geralmente, o homem traz essa situação a muito custo que ele fala, né? Mas ele traz essa situação explicando que para ele tá complicado aquilo ali, porque ele quer mais intimidade e ela não quer. Mas foi a maneira que ela impôs. Olha, estou aumentando de peso e não sei qual a dinâmica do casal, que pode ser... eu tive várias situações, ou ela não quereria, não é? Uma intimidade maior, e ela não falava, ela só dizia que estava desconfortável, o peso, que não estava se sentindo bem, da compulsão alimentar, eu não conseguia largar isso. Ou a gente vê também uma situação dela verbalizando ou não, né? Às vezes ela não verbaliza, às vezes ela simplesmente, ao ele se aproximar, essa pessoa se enchia de alimentos, né? Então, assim, é um afastamento imposto. Então, geralmente o homem, ele traz essa situação, poxa, eu tô sendo deixado de lado, né? E aí a gente vai descobrir, então, qual é a verdadeira intenção do que está acontecendo. Pode ser, sim, algum problema dessa pessoa, não estou dizendo que só a mulher traga isso, o homem também traz, mas pode ser só o problema dela, pode ser um problema envolvendo, que claro, reverbera no casal, mas pode também ser um problema no casal, que traga um ganho secundário para ele ou para ela, e pode ser também um problema, e quando eu falo em ganho secundário, é importante dizer qual ganho secundário, vamos supor que seja uma mulher, qual ganho secundário dela? Eu já vi várias, ou porque não queria fazer as tarefas domésticas, ou porque não queria cuidar dos filhos, ou porque não queria, cansou, então ela se vitimizou. É essa a palavra. Essa é a palavra, entende? Há uma vítima ali no meio, consciente ou não, né? Então, assim, quando eu falo em muitos desdobramentos, é isso, tá relacionado à intimidade e está relacionado. Agora, os desdobramentos são inúmeros. Eu não sei, podem ser várias coisas. Ou ele não quer que ela trabalhe, ou ela não quer que ele saia de perto dela. Eu não sei. Entende? Eu não sei. Mas quando esse casal vir, a dinâmica dele vai se tornar revelada. Vai vir à luz, como eu costumo dizer, né? Vai ter a revelação dessa dinâmica. E é bárbaro isso, a gente poder entender esse desdobramento, né? Mas também é perigoso,
Porque se há um ganho secundário, pode ser que demorem muito para isso. Geralmente, no caso de obesidade mórbida, há uma tolerância maior a isso, de tal forma que essa pessoa chega a ponto de não poder caminhar. E só nesse momento, e apenas nesse momento, que ela vai procurar ajuda, porque ela sabe que ela não consegue mais, são dores violentas, não consegue caminhar, não consegue se mexer, não consegue tomar um banho sozinho. É isso, não alcança as partes do corpo. É isso, né? Então essa pessoa vai procurar, esse obeso vai procurar algum auxílio, não pela parte psicológica, mas pela parte física. E é muito difícil, há uma necessidade de um esforço sobrenatural para essa pessoa realmente perder esse peso, né? Por que eu digo isso? Porque dependendo quanto mais peso, sobrepeso essa pessoa tiver, mais difícil o trajeto, nós trazermos para uma situação saudável. Muito difícil eu fazer esse caminho de volta, porque, veja bem, é uma vida que está ali, e também quanto mais idade, mais difícil. Você não pode pedir para uma pessoa como eu, por exemplo, quase 60 anos, olha, vamos mudar todo o teu estilo de vida, tu vai para Marte. Não é assim. Há uma história, uma trajetória, há uma história, uma identidade. Não é tipo assim, vou te arrancar com raiz e tudo e te... Não, que isso? Que isso? Abduzida? Não. Existe todo um trajeto. E esse trajeto pode demorar anos. Até 10 anos. Até 10 anos. No mínimo, o mínimo que a gente tem, no caso de obesidade mórbida, é 1 ano, 1 ano e meio, no mínimo. E mesmo assim não são para casos tão importantes. Então não é assim. Não existe isso. Assim como também, eu vi um programa, eu gosto de acompanhar muito um programa americano, né? Há todo assim, um respeito pelo paciente, né? Você tem que vir, você tem que fazer, e é isso. Ou você tá dentro, ou você tá fora, não tem meio termo. Mas também não há imposição. Isso é um fator facultativo para o paciente. Ele quer. Na minha profissão, na psicologia, eu não sei se existe outra profissão assim, médico também é assim, mas assim, na minha profissão, no meu mundo, a gente está acostumado, eu brinco no meu mundo, a gente está acostumado assim, há que haver forçosamente um pedido dessa pessoa de socorro. Olha, eu quero ajuda. Não adianta vir por satélites e não adianta vir a fórceps. Tem que ser algo natural. Por quê? Porque a terapia, ela é um encontro além de duas almas, é um encontro de dois conscientes. O consciente do terapeuta também está ali, a serviço do consciente do paciente, para acessar o inconsciente dele, aliviar aquele sintoma que ele está sentindo. Como é que eu vou fazer isso com uma pessoa armada? E não existe isso. A terapia é algo consciente, pessoal e único. Não existe mais ninguém que possa levar essa pessoa ali. É ela. Só ela. Ela chegou caminhando e volta caminhando. Para ter um encontro comigo, é assim. Chega caminhando e sai caminhando, naturalmente. Não existe outro formato. E tem que ser uma coisa consciente. Por que eu falo isso? Porque muito pouco produtivo seria uma imposição. Não existe nenhum tratamento que eu possa fazer com nenhum paciente, nenhum. Eu posso me utilizar de força, de coação,
de imposição. Isso não existe. Porque se ele não está no momento dele, que ele se sente, como é que posso dizer, se ele ele tem que se sentir à vontade para isso. E eu tenho que estar receptiva a isso. Entende? Essa é a dinâmica. Essa pessoa tem que vir querendo para o consultório. Então não adianta você, no caso de um obeso, não adianta eu querer tomar um monte de medicação se ele não tem isso consciente. Não adianta eu dizer, olha, por que nesses programas a gente vê por que eles pedem que eles vão para a terapia e que eles percam um peso anterior. Claro, além da função de segurança na cirurgia, né, dependendo do peso, há também um entendimento, é isso que o médico quer ter, de quão estimulado ele está para seguir posteriormente, porque serão feitas apostas ali. Então, se ele não tem estímulo, encerrou. É o que esse médico tem um programa bem interessante, se não me engano, são Quilos Mortais, é o nome do programa. Passa no... eu acompanho nesses canais internacionais, parece que é de saúde, alguma coisa assim. Quilos Mortais, é muito interessante mesmo. Claro que eu tô falando em situações drásticas, né? Situações graves. Esse programa é para situações graves. Mas assim, ó, a dinâmica é a mesma. A dinâmica é a mesma, né? Não varia muito. Estamos ali em alguma relação diretamente com a mãe, né? Geralmente, quando é alguém adolescente que come muito ou não come, ou há uma ingesta muito grande de alimentos. Eu mesma tive um paciente, e aí que eu queria entrar nessa situação de desdobramentos, que era um menino. E ele fez a cirurgia bariátrica. E eu até então o atendi, ele tinha 120, 130 quilos, um menino de 12, 13 anos. Né? Então a gente está falando aqui de um sobrepeso importante. Né? Ele ficou tão irreconhecível que até eu tive que me tratar também, porque mudou a fisionomia dele totalmente. Então ele dizia para mim, doutora, eu não estou me reconhecendo. E de fato nem eu o reconhecia, porque mudou totalmente o aspecto físico dele. Há um abalo na identidade, há um abalo, né? Essa perda de peso. Né? Então, foi muito importante isso, assim, a gente aprende com todos os pacientes, né? Mas para ver como isso afeta. E não é uma situação simples, né? Essas pessoas que têm um sobrepeso a mais, elas têm uma cisão muito forte na identidade delas. Tipo assim, uma identidade antes de uma cirurgia bariátrica, vamos supor, e outra depois, dependendo do sobrepeso, realmente há uma alteração comportamental. E é ali que a gente tem o acompanhamento, né? Até para manutenção daquilo, ver se a pessoa também vai se adaptar. Porque ela pode dizer, não gostei, eu quero voltar, eu tô muito, distinto de como eu estava. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Esse menino, ele não gostou da nova fisionomia dele. Claro, ele era adolescente, o grupo já havia, digamos assim, ele já estava aceito no grupo, ele já tinha um grupo de muito tempo, e esse grupo, óbvio, também estranhou, né? Houve assim um processo geral de estranhamento, digamos assim, né? Porque ele mudou muito a fisionomia, né? De tal forma que eu não o reconheci. Foi demais a mudança. Então, assim, ele perdeu mais da metade do peso. Então estes são os desdobramentos, né, que a gente está falando. A gente está falando em situações importantes. A gente está falando assim toda situação tem os seus cuidados, mas em relação
a situação da obesidade. Geralmente a pessoa aceita até tem aquela ansiedade em se ver livre, que é outra situação que a gente nota muito. A ansiedade em se ver livre do sobrepeso, como se fosse num passe de mágica. Tem a cirurgia bariátrica ali, ó, eu me livro do peso e tudo mais, e eu fico comendo naturalmente. Quem nunca, depois de uma cirurgia bariátrica, quem nunca viu as pessoas voltando ao mesmo hábito alimentar? Não, tipo assim, eu perdi 70 quilos, agora eu tenho 70 de margem. Como assim? Né? Se tu perdeu 70, porque aquele 70 não estava te fazendo bem. Então tu não tem 70 de margem. Tu está no teu limite para não poder desencadear aquilo. Na verdade, terá que haver todo um outro hábito alimentar. Mas assim, um hábito de ingesta, em especial, não é nem relacionado ao alimento, é relacionado às porções, que são porções absurdas, absurdas. E aonde está o problema, né? E é isso que eu quero salientar para vocês, qual é a dificuldade de um terapeuta, como eu, em lidar com uma situação com um paciente, né? Que precisa disso. É o prazer que ele tem. Ele transferiu a sexualidade dele para o alimento. Então eu vou estar lutando com o prazer dele, né? Ele podia ser assim, lidar com alguma obsessão por um jogo, sei lá, por um hobby, por um esporte, por carros, por compras, por, sei lá, gastar em roupas, não sei. Mas o obeso, a compulsão dele é o alimento, em profusão, e é o prazer dele. Ele transformou o genital dele, a grosso modo, ele tirou o prazer da área genital, ele tirou o prazer sexual, ele pôs esse prazer naquele alimento. Ele olha com os olhos e vê aquilo, né? Ele vê realmente ele tem aquela compulsão só em olhar. Né? Então é essa situação que a gente tem que fazer um controle. Existem endócrinos maravilhosos, né? Hoje em dia os cardápios não são alguma coisa assim tão rudimentar, tão regrada, sabe? Tão Sargento Reich, não. Os cardápios hoje o pessoal está adequando para não haver aquela quebra violenta do que você gosta de fazer uso de alimentos, claro, numa proporção menor, né? A gente está falando em porções menores que vocês vão ter que se reeducar. Eu digo vocês, as pessoas, né, que têm esse sobrepeso. Há essa reeducação em relação às porções, mas não que aqueles alimentos eles não vão mais poder fazer uso, né? Talvez alguma coisa ou outra relacionada à saúde, gordura no corpo, não sei, né? O colesterol muito alto, bom, né? Problemas cardíacos, talvez, isso seja um grande influenciador, mas via de regra, esses alimentos são mantidos, e aí essa pessoa, ela é condicionada apenas a alguns horários, alguns determinados horários, que ela vai poder ingerir aqueles alimentos em porções menores, mas o desespero geralmente que a gente vê é aquilo, nossa, vai sumir do meu prato, não vai, só que vai ser em porções menores. Isso vários endócrinos já estão se utilizando desse efeito psicológico, né, do não cortar definitivo, porque sabe-se que talvez essa pessoa não consiga dar continuidade, porque aquilo é um desejo dela, então aquilo vai ter que estar inserido em algum momento naquele cardápio, entende? Para não ter aquele corte abrupto que a gente sabe que a pessoa não vai aguentar. Então, nesse meio tempo, o psicólogo trabalha. E aí a gente vai tentar entender o que está vendo nessa dinâmica com o filho, ou com o marido, ou com essa mãe, ou com esse pai, não sei. Né? Geralmente o pai está fora disso, geralmente
mais essa dinâmica com a mãe, a que desenvolve o cuidado, né? E aqui a gente não fala em pessoas distantes, né? Porque eu também vejo nesses programas, tipo assim, a mãe mora a 500 quilômetros, a 5.000 quilômetros, né? Nunca viu a filha, mas vamos trazer essa mãe. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Se a mãe tá viva, né? No meu caso, eu, por exemplo, eu perdi minha mãe já faz tempo, então nem teria como, como fazer isso. Mas eu digo assim, ó, essa mãe, né? Morando a tanta distância, ou mães biológicas, para quê? A dinâmica é a família dessa pessoa, é quem está com ela. Ponto. Não vou pegar a órbita, olha, ela teve um relacionamento aos 5 anos de idade, vou lá buscar quem é. Não, não há necessidade dessa anamnese. Se eu fizesse isso, seria mais curiosidade da minha parte do que necessariamente um cuidado, né? Seria satisfazer um ego meu do que aquilo que eu realmente estou encontrando. O que eu preciso é o relacionamento dela atual. Né? E talvez, algum trauma que ela tenha passado, algum trauma que ela tenha sofrido, que a paciente mesmo me relata. Eu tenho que me basear no que a paciente me diz. E ela tem que dizer para mim. Não é via câmera. Ela tem que vir ao meu consultório e falar para mim. E ali a gente vai, então, entender essa dinâmica, a gente vai entender o que realmente a está fazendo, ou a ele, né, essa ingesta de alimentos pesadas, compulsivas, né, se há traços obsessivos também, né, porque sim, a gente às vezes, eu já estava quase encerrando também de novo o programa, mas assim, ó, existem aqueles obsessivos que ficam assim, loucos por aquele alimento, passam o dia inteiro pensando. Eu tive situações assim também, de pessoas que passavam o tempo inteiro pensando naquele alimento, ó, meu Deus, eu tenho que comer aquilo, eu tenho que comer aquilo, eu tenho que comer aquilo. Né? Se torna uma obsessão. E a compulsão é quando aquilo realmente acaba havendo ingesta, né? É o agir, né? Então essa não deixa de ser uma compulsão, né? E toda compulsão é gerada por uma obsessão. Então a gente está numa situação meio complicada, né? Via de regra é isso. Essa pessoa que fez uso de uma compulsão, ela já pensa naquilo como o alívio dela, como o prazer dela. Então assim, a gente vai ter que descobrir no consultório o que a fez ir, né? Se foram aspectos de ansiedade, se foram aspectos médicos, se foram aspectos de depressão, se foi o marido que foi, no caso de serem casados, se foi o filho que foi, no caso de ser filho, né? Então, é isso. Geralmente é aquela órbita. A gente tem que ficar atento àquele. Quando eu falo lar, é o núcleo. É aquele núcleo. Ah, mas o pai tem 5 filhos. Esquece. É o núcleo. É o núcleo. E o que ela vai trazer? Porque muito pouco importa o que os outros vão citar. Tem que entender o que ela está trazendo. O que ela está trazendo é o que importa. Porque foi a visão dela. Vocês entendem? Eu preciso da visão dela. Se eu vou aliviá-la ou aliviá-lo, é a visão, é o que ela está sentindo, é o que ele está sentindo, não é o que o outro está dizendo que ele está sentindo, é o que ele, de repente, para o outro ele vai dizer, não, olha, não foi assim, mas ela entendeu assim, e é esse entendimento que eu tenho que trazer, entende? Para aliviá-la. É como ela interpretou, não é como o outro falou. Ah, não, mas ela caiu, não, criar uma hipótese, ela caiu da árvore do 2º galho, não, mas ela estava no 20º galho e caiu da árvore lá de cima. Bom, ela sentiu que estava no 20º galho, nós vamos ter que trabalhar por que ela sentiu isso. É ela que eu estou tratando, não são os demais. Se ela está lúcida, falando como eu estou trocando aqui com você, ela basta. Eu não preciso escuta, não preciso imagem, eu não preciso nada. Eu não preciso nada, não preciso escutas de terceiros, não preciso, não.
somos só eu e ela, acabou. E o núcleo dela, qual é o teu núcleo? É essa pessoa, ok. É com eles que você mora? É ok. É isso, né? A gente às vezes vê coisas mirabolantes assim, né? A gente tentando lacrar, saber, entender mais e faz um circo, e não, é só aquilo ali. Não precisa esse alarde todo, né? Escândalo, megafone, não. É aquele, assim, eu gosto muito desses Quilos Mortais, eu gosto muito de ver esse programa, Quilos Mortais, porque o médico, ele é sucinto, ele é quieto, ele é na dele, é aquilo e acabou. Né? Ele anota ali no computador, claro, ele tem milhares de pacientes, então ele tem que ter os aspectos básicos até, também para ele poder se situar, mas é aquilo, ficou ali dentro. Né? E essa situação de ética, tanto minha, psicológica, como de médico, que tem que ser, né? O médico tem que ter uma ética até maior. Né? É não comentar o diagnóstico do paciente, até para também deixar esse paciente ainda mais, né? Se esse paciente ainda não tiver posse, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a falta ética é crime. Previsto, inclusive, em código, lei penal, o médico pode ser acionado, perder a carteira, ter uma cassação dessa carteira, por ter falhado com a ética médica, assim como o psicólogo também. Né? Esses dados que o paciente me traz, esses dados que eu consigo colher, são meus e do paciente, ninguém mais. Ninguém mais. Se o paciente é adulto, não tem transtorno mental, e é capaz e chegou ao meu consultório, basta. Acabou. É isso. Tá ok? Então, assim, como eu mostrei para vocês, tem vários desdobramentos. A gente não pode chegar e criar uma situação única para obesidade, porque não é. Pode... aquilo que eu falei da mulher, geralmente está ligado à sexualidade, o homem também, mas numa menor escala. Mas assim, a gente tem que ver por que ela está desenvolvendo isso, porque os fatores podem ser vários. A gente sabe que está ligado à sexualidade, sim. A gente sabe que é um transtorno ligado à fase da oralidade, sim, isso está certo, né? Mas a gente tem que entender o que está ali, né, por trás disso. Né? Eu, inclusive, atendi também uma pessoa que tinha uma certa dificuldade em relação à obesidade, que ela começou a fazer uso ingesta de alimentos, até para com receio, claro que não deixou de ser um repúdio do ato sexual também, mas com receio, muito receio do contato sexual, né? Então, mas era uma coisa que ela não quereria, né? Então ela fez uso disso. E aí, assim, ela não era obesa, mas ela estava em vias de, né? Mas assim, como eu disse, a gente... são vários aspectos que orbitam ali ao redor, que a gente pode... que uma obesidade pode manifestar, né? Que esteja oculto, digamos assim, né? Então não é o simples ato de comer, não, ele não para de comer, só para de comer, não é só isso, aquilo ali é um sintoma de alguma coisa a mais que está escondida, algum desconforto muito complexo, né? E, como eu disse, ou alguma coisa sexual, ou algum ganho secundário, né? De alguma coisa que a pessoa não queira fazer, ou se vitimizar. A gente tem tantas, assim, situações que podem se criar. E o fato corre risco de vida igual, né? A gente tem essa ingesta em demasia, entrou na obesidade mórbida, a gente tem uma situação complexa, muito complexa, de, sim, um risco de vida iminente, né? E que tem que ter uma atenção, porque, e não é só médica, né? A psicológica se impõe devido como eu falei antes, né? A quantidade
importante de alimento, né? A ingesta do alimento em profusão, né? É uma situação complicada, inclusive pode trazer um coma para essa pessoa também, né? Essa quantidade de alimento, porque o corpo tem uma determinada tolerância, né? E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, espero ter me feito claro. Tudo na psicologia, a gente tem vários desdobramentos, vários, como é que eu posso dizer, várias situações que podem desencadear. A gente fala as básicas, né? Mas são várias, são variadas. Um estresse muito grande, que essa pessoa começou a fazer essa ingesta, alguma patologia importante. Eu tinha uma paciente que ela tinha esquizofrenia catatônica e ela comia em profusão, então não poderia nem chegar perto, né, do alimento, porque aquilo ali era, aquele espaço era a zona de segurança dela, então assim a gente corria, havia uma situação sim, um pouco regressiva na defesa do alimento, né, que era nítida, então assim a gente tinha que ter um certo, digamos assim, cuidado até no manejo com essa paciente, porque era a zona dela de conforto, a zona de segurança, então a gente não podia chegar ter uma aproximação assim muito ostensiva, né? Tinha que ser no tempo dela, né? Mas assim, por que eu trago isso, né? Porque sim, essa patologia, esquizofrenia catatônica, desencadeou nessa pessoa uma compulsão por alimentos, né? Assim como num depressivo também, pode ser que não seja nem alguma coisa de ato sexual, pode ser que seja uma depressão, que a pessoa ingere alimentos até como uma forma de prazer. Tudo é uma forma de prazer. O importante é a gente saber administrar e entender o porquê. Porque se essa pessoa não toma posse, por exemplo, que é algum conteúdo sexual, ela vai ficar sofrendo. É um sofrimento psíquico, entende? É um sofrimento psíquico, né? Então é isso. É isso. É a mesma coisa que você forçar alguma situação mental para essa pessoa. Não deixa de ser, se a gente trazer para alguma área médica, seria ela andar manca. A pessoa está mancando na tua frente, tá dizendo que está doendo, e você fica forçando a situação, né? Então é isso que a gente fala, olha, não entende? A pessoa não quer, respeita, né? Pode ser que ela não queira, pode ser que ela queira se tratar, e esse tempo também é dela, é só dela, né? Ela tem que vir para o consultório, seja qual queixa for, né? E ela tem que ter essa disponibilidade interna para poder se tratar, não é? Essa disponibilidade interna é aí essa que é a expressão, até a minha expressão essa disponibilidade interna dela tem que ser total. Porque não adianta eu ficar falando para ela, ou ela não fazer esforço numa mudança, né? Não adianta, não adianta. Isso não é pego à força e dizer, olha, vamos lá. Não é assim, entende? Então, todas as patologias são assim, não é? A obesidade também, ela não foge de regra, é isso. Tem que vir para o consultório para a gente poder ter acesso, tem que vir de forma livre e espontânea, né? E com essa disponibilidade, né? Nada de forçar, fazer histeria, gritos. Como eu também tive um paciente que essa família queria que ele se tratasse, era um adolescente, e ele disse, não quer. E aí tu vai fazer o que com isso, né? Se ele não quer, não existe como haver alguma situação forçada, né? Não era um adolescente tão novo, ele tinha já 16, 17 anos. Então, assim, mesmo que fosse mais novo, também não poderia, né? Essas coisas, todo o processo de mudança começa pela consciência. E se eu não tiver essa pessoa inteira ali, consciente, muito pouco vai ajudar eu começar a gritar na cabeça dela, ela não vai, ela vai se retrair mais. Isso é o momento dela, a intimidade dela, o espaço dela, com quem ela quiser falar, né? E é isso, né? A ética da minha profissão pede isso, né? Quem é um bom profissional respeita a ética, respeita o paciente,
respeita o momento dele, né? Não importa a situação, mesmo o mórbido tem que ser respeitado. Ele vai saber o momento certo dele procurar isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu estou fechando esse ciclo dos transtornos alimentares com essa situação de obesidade, que não deixa de ser também, né? É isso, espero que vocês tenham gostado. A gente volta a se falar semana que vem para mais um insight. Tchau, boa semana para você, até lá.